Vocês pediram, nós fizemos. Hoje falaremos sobre um dos temas mais atuais e interessantes: o milagre econômico que tornou a China uma potência mundial durante a vida de muitos de nós. O termo Made in China deixou de ser uma piada para se tornar algo comum. Mas como isso aconteceu? É verdade que o desenvolvimento da China se deve inteiramente aos Estados Unidos. O que Hong Kong tem a ver com isso? Esse salto econômico realmente aconteceu? Falaremos sobre isso e muito mais. Nos próximos minutos, vamos voltar ao final da Segunda Guerra Mundial, um evento raramente mencionado, mas que causou terríveis perdas para a China. Mais de 15, e segundo algumas estimativas, até 30 milhões de pessoas perderam a vida. Isso é várias vezes mais do que as perdas combinadas do Reino Unido, Polônia, Estados Unidos, Itália, Hungria, Áustria e França. Além disso, o país foi vítima de um dos piores crimes de guerra, com o uso generalizado de armas químicas e o massacre de cidades inteiras. Havia até unidades secretas conduzindo experimentos em cidadãos chineses. Essa é uma história para outro vídeo, mas agora devemos lembrar que o país sofreu muito. Como se costuma dizer, um ressentimento não vem sozinho. Quase imediatamente após a rendição do Japão, a China entrou em uma guerra civil entre comunistas e nacionalistas. Falamos sobre isso em outro vídeo. Aqui, observamos que até 1950 não houve trégua para os chineses. Logo após a fuga dos nacionalistas para Taiwan, chegou a vez de enfrentar o Tibete. Só formalmente foi anexado em 1951, e nos 2 anos seguintes, foram realizadas grandes purgas que, segundo especialistas, tiraram a vida de 2 milhões de pessoas. O Partido Comunista só começou a se concentrar na governança do país após resolver os problemas de dissidência e guerrilha. O velho e bom Mao Zedong liderava tudo, com orientação clara da União Soviética, copiando a estratégia do vizinho. Em 1953, Mao iniciou o primeiro plano quinquenal, e é importante entender que naquela época, a China era um país totalmente agrário, com uma população muito pobre que havia passado quase 2 décadas em guerra constante. Não havia nem mesmo a possibilidade teórica de um salto econômico. Principalmente no primeiro plano quinquenal, eles estavam compensando o que os países ocidentais e até mesmo a União Soviética já haviam feito em termos de industrialização e desenvolvimento industrial. Eles construíram 595 fábricas e outros projetos de construção, sendo que cerca de 1/3 deles foi ajudado pela União Soviética. No geral, o primeiro plano quinquenal foi considerado um sucesso pelos chineses, já que em apenas 5 anos, eles produziram mais aço do que nos 50 anos anteriores. O PIB industrial dobrou. No entanto, é importante lembrar que porcentagens e indicadores econômicos são relativos. Se você tem $1 e alguém lhe dá mais um, seu capital aumentou em 100%, mas você não ficou mais rico. O mesmo pode ser dito sobre o primeiro plano quinquenal para os chineses, que estavam exaustos pela devastação. Foi um avanço para eles, mas não foi realmente um milagre econômico. Além disso, após 5 anos, a agricultura mal tinha avançado. Lembrem-se desse fato, pois voltaremos a ele mais tarde. Por enquanto, vamos para o segundo plano quinquenal. Antes disso, a China enfrentou o problema clássico do planeta. Os Estados Unidos não gostaram da aproximação do país com a União Soviética e, na prática, impuseram um isolamento econômico à China. Além disso, as coisas não estavam indo bem no campo militar. Em 1954, os comunistas tentaram tomar Taiwan à força, e os Estados Unidos até consideraram usar armas nucleares. No final, Taiwan perdeu algumas ilhas, e a China se concentrou em seu desenvolvimento, inspirada pelos sucessos do primeiro plano quinquenal. Foi elaborado o segundo plano, que continuava desenvolvendo a indústria pesada e, pela primeira vez em muito tempo, prestava atenção à agricultura. Mas, em 1958, logo antes do início do plano quinquenal, a China abandonou a adoção da experiência soviética. Mao cometeu um erro que custou dezenas de milhões de vidas ao anunciar não um plano quinquenal, mas o chamado Grande Salto Adiante. Os comunistas estavam convencidos de que poderiam alcançar e ultrapassar o Ocidente em pouco tempo, mas não por meio de profissionalismo, mas apenas com o entusiasmo do povo. Nikita Khrushchev prometeu alcançar e ultrapassar a América, e Mao, para não ficar para trás, desafiou a Grã-Bretanha. E realmente não havia capacidade de produção adequada. Apesar das 700 mil fornalhas de ferro caseiras, não foi possível produzir aço de qualidade razoável nelas. E o mais terrível foi que, como mão de obra na indústria,
estavam sendo utilizados camponeses sem treinamento e cansados do trabalho no campo, que, além de tudo, tinham que derreter o aço e ainda enfrentaram uma guerra contra pardais. Fizemos um vídeo separado sobre isso, mas resumindo, matando 2 bilhões de pássaros, os chineses acabaram gerando um exército incontrolável de insetos, em conjunto com os camponeses que foram retirados dos campos, o que levou a uma terrível fome. Dados dos arquivos do Partido Comunista afirmam que de 1958 a 1960, cerca de 45 milhões de camponeses morreram de fome. Em geral, pode-se dizer que o plano quinquenal foi um fracasso suave, perdendo 1/3 do PIB e uma enorme quantidade de população. E a China só se salvou da catástrofe pelo fato de que o grande salto adiante foi abandonado, embora tarde demais. Mao até admitiu publicamente seus erros, mas isso não ajudou muito o país. A China ainda era 90% agrária e, além disso, tinha lutado contra pardais por vários anos. Por isso, os 3 primeiros planos quinquenais foram abordados com mais cautela, e só em 1966 começou o próximo, paralelamente à Revolução Cultural. O governo finalmente lembrou-se da agricultura e reduziu suas ambições napoleônicas quanto ao crescimento econômico. Mas o mais importante era o que estava acontecendo nos bastidores, onde ocorria uma ruptura final nas relações com a União Soviética. Até então, apesar das divergências, o comunismo se unia contra o capitalismo, e a União Soviética e a China estavam do mesmo lado na Coreia, Vietnã e outros conflitos proxy. No entanto, a política de coexistência pacífica da União Soviética com o capitalismo inflamou o conflito, com o apoio soviético à Índia no conflito sino-indiano em 1962 e em 1969, a União Soviética e a China estavam à beira da guerra, como evidenciado pelo confronto armado na ilha de Damansk. Isso é um excelente exemplo de ironia histórica, pois o resultado do rompimento, que começou devido ao desejo da União Soviética de viver pacificamente com os Estados Unidos, foi a aproximação entre a China e os Estados Unidos. A partir desse momento, podemos marcar o início do milagre econômico. No entanto, gostaríamos de chamar a atenção para outra coisa, como a China era antes da política de portas abertas. De 1978 até então, o PIB per capita da China era inferior a $200 por ano, o que era 50 vezes menor do que nos Estados Unidos. Em termos modernos, isso é comparável ao nível de Uganda, Somália ou Afeganistão. Nessa época, a maioria das pessoas ainda vivia de forma extremamente modesta, não de salário em salário, mas do clima, de dia a dia. Não se esqueça do nosso exemplo com o crescimento de 100% da riqueza. Se inicialmente havia apenas $1 no bolso, a China estava em uma situação extremamente difícil. Como um país pobre, com uma economia primitiva em termos globais, em 15 de dezembro de 1978, o presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, anunciou a normalização das relações diplomáticas com a China. Isso foi precedido pela diplomacia do ping-pong, pela exclusão de Taiwan das Nações Unidas e por muitas insinuações, intrigas nos corredores e reuniões secretas. A partir desse momento, as nações em conflito se tornaram parceiras. Muitas vezes, essa data é considerada o início do milagre econômico, pois os números são realmente impressionantes. A taxa média de crescimento econômico anual atingiu números de 2 dígitos e, em 1984, ultrapassou 15%. Normalmente, as pessoas dizem que os Estados Unidos foram à China em busca de mão de obra barata e a tiraram da ruína. Mas, na realidade, o diabo está nos detalhes, e as ações do governo chinês desempenharam um papel determinante. Deng Xiaoping reduziu o papel do Estado nos setores da economia, enquanto seus sucessores suavizaram a política, permitindo que investidores ocidentais invadissem o mercado, onde dezenas de milhões de trabalhadores estavam dispostos a trabalhar por salários baixíssimos. Além disso, quase não havia organizações de direitos humanos para regular as condições de trabalho. Fábricas inteiras nos Estados Unidos foram desmontadas e transportadas para a China. Um exemplo vívido é a corporação Baogang na indústria química, que depende de elementos de terras raras. Esses elementos são essenciais para a tecnologia moderna, mas sua extração é frequentemente suja e prejudicial ao meio ambiente. No entanto, a China há muito tempo estava tentando se tornar líder nesse setor. A maioria das fábricas da corporação Baogang foi construída com base em projetos japoneses ou americanos. Havia até rumores
de que uma fábrica foi transportada da Califórnia para a China. No final, a China fornecia até 97% do consumo mundial desses elementos, porque trabalhar na China era extremamente barato e ninguém se importava com o meio ambiente. Esta faceta do milagre econômico é inquestionável, mas ainda assim não podemos esquecer nossa regra do dólar. O que aconteceu na China entre 1980 e 2000 não foi um milagre, mas sim um exemplo exemplar de uma economia que recuperou o atraso. O mesmo pode ser visto no gráfico do PIB, que mostra um crescimento verdadeiramente exponencial a partir de 2000. O PIB da China praticamente se transformou em uma linha vertical. No entanto, o mito do milagre econômico diz que ele começou cerca de 20 anos antes. Então, o que aconteceu em 2000? Foi a entrada de Hong Kong na Organização Mundial do Comércio. Hong Kong é uma pequena ilha que, em sua época, foi uma colônia britânica e mais tarde foi alugada por 99 anos em 1997. Quando o prazo do acordo expirou, Hong Kong foi devolvida à China. Durante esse tempo, a ilha se tornou um dos maiores centros financeiros do mundo. Recebendo esse diamante como território, a China foi inundada com investimentos. É um equívoco dizer que toda a riqueza foi trazida para a China pelos Estados Unidos. Na verdade, apenas 8% do total de investimentos durante a era do crescimento econômico vieram dos americanos, enquanto 70% vieram através de Hong Kong e de étnicos chineses. Nos primeiros 20 anos do crescimento econômico, a China era apenas uma fábrica mundial e seus próprios produtos eram motivo de riso. No entanto, a entrada nos mercados financeiros de Hong Kong deu à China a forma que conhecemos hoje. O verdadeiro milagre ocorreu apenas no século XXI, como evidenciado pelo aumento explosivo das exportações e pela melhoria na qualidade dos produtos chineses e no padrão de vida da população. No entanto, problemas persistentes como a desigualdade de renda e a presença de muitos bilionários persistem até hoje. Enquanto uma nova guerra comercial está em curso, as corporações estão procurando países onde possam pagar salários ainda menores do que na China. A história nos mostrou como tudo aconteceu. E ficaríamos felizes com seus likes e comentários. Até a próxima, amigos.